Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma palavra que venha nos edificar, que venha esclarecer o nosso entendimento, que venha nos alimentar nesse dia. Eu quero primeiramente agradecer a todos que se inscreveram no canal. Tem sido bom, nós estamos crescendo, isso é muito bom. A cada dia novos inscritos. Glória a Deus. Muito obrigado a todos. Quero pedir que você dê o seu joinha aí na nossa mensagem, compartilhe esta mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acione o sininho todas, para que quando nós publicarmos novas mensagens, novas ministrações, novos vídeos, você possa ser avisado e então assistir. Muito obrigado. Também quero pedir a vocês, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a expansão, a propagação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para o Banco do Brasil, para a conta corrente do Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje, eu quero ler Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim, Isaías 53, a partir do versículo 1, diz, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto de Isaías, querido, Isaías 53, ele fala sobre o sofrimento vicário de Jesus Cristo. Ele está falando aqui de um quadro da redenção. Isaías, Deus deu essa visão a Isaías, essa profecia, aproximadamente 700 anos antes de Jesus pisar a terra, o verbo encarnar, o verbo se fez carne, e ele narra o momento onde está sendo consumada a redenção humana. E esse texto é poderoso, mas a gente vê uma coisa, querido, nós podemos nos firmar na palavra de Deus, porque Deus e a sua palavra, eles são um só. Deus não muda e a palavra de Deus não muda. Passaram-se 700 anos, Jesus veio a essa terra, o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como de unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade.
E aí a gente vê, passados 700 anos, a palavra de Deus se cumpre. Deus não muda a sua palavra, a palavra dele cumpre. Então a gente podemos dizer que nós podemos confiar, porque a palavra de Deus é íntegra, Deus é íntegro. Ele não muda, ele não diz uma coisa e faz outra, o que ele diz, ele fala. E ele confirma isso em vários versículos. Em Jeremias 1,12, o profeta Jeremias fala, né, da boca de Deus. Deus usa a boca do profeta Jeremias e ele diz que eu velo, Deus diz ao profeta Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus, ele é cuidadoso com a sua palavra para cumprir. Número 23:19, Deus diz, né, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Tenho dito, não o farei. E lá em Malaquias 3,6, Deus faz a mesma declaração, ele diz, eu sou o Deus que não muda. E em Tiago 1,17, diz novamente, né, reforça mais ainda essa característica, né, essa característica de Deus, né, de não mudar, da imutabilidade de Deus, né, quando diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo lá do alto, vem de Deus, que é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Amém, queridos? E eu quero enfatizar para você aqui, Isaías 53, versículo 4 e 5, que diz, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, queridos, quando nós cremos nessa palavra e nós cremos com o nosso coração e nós confessamos essa palavra e temos a convicção dentro de nós que Deus, a palavra de Deus é Deus falando. Então, quando eu tenho essa convicção que a palavra de Deus é Deus falando, eu creio nessa palavra, eu confesso essa palavra, querido, dúvida não nasce não pode brotar de dentro de mim. E quando eu creio nessa palavra, quando eu confesso essa palavra, Deus é o responsável para fazer a palavra dele se cumprir. Amém, queridos? E aqui nesse texto de Isaías 53, versículo 4, diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, o problema aqui da enfermidade, na mente de Deus, está resolvido. Por quê? Porque Jesus, na cruz do Calvário, já levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele tomou as nossas enfermidades e já levou as nossas dores. Amém, queridos? Levou ali sobre ele naquela cruz. E mais, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que paz é essa, queridos? Domingo eu falei na igreja sobre alegria e paz, e a gente sabe que paz é um conceito que é um alvo, né, um objetivo que todos nós buscamos na vida, ter paz, o tempo todo nós queremos ter paz. E existe uma paz que o mundo dá, mas a paz que o mundo dá, querido, ela depende de todos os fatores externos, né, estarem tudo funcionando bem. Mas a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que Jesus declarou em João 14, 27, eu deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado com medo. A paz que Jesus Cristo já nos deu, ele pagou o preço por ela. Ele sofreu o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E que paz é essa? É a nossa situação resolvida com Deus. A nossa reconciliação com Deus foi realizada por intermédio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. A nossa situação com Deus está resolvida. Jesus já resolveu. Amém? Que é isso que nós devemos ter. Então a nossa paz não depende se as coisas estão bem ou não estão. Nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus. Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós. A palavra diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele, sobre Deus, as nossas preocupações ou as nossas ansiedades,
porque Ele tem cuidado de nós. Deus é um bom Pai, querido, e Ele cuida dos seus filhos. Esse texto de Isaías 53 que eu li, do versículo 9 ao 11, diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus deu a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Qual é a vontade do Senhor que prosperou nas mãos do Senhor Jesus? A salvação da humanidade, a salvação do juízo eterno. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Na cruz do Calvário, querido, não somente fomos curados, mas fomos também salvos. As nossas iniquidades foram colocadas sobre Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus, nós estamos nos identificando com aquela obra que Ele realizou em nosso favor. E aí, então, quando cremos em Jesus e o confessamos como Senhor das nossas vidas, Jesus se torna o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós nascemos de novo, agora não de um nascimento natural, mas de um nascimento espiritual, como diz a palavra, e nos tornamos filhos de Deus. E como filhos já nascemos justos, já nascemos santos, já nascemos sábios, porque recebemos a natureza, já nascemos redimidos, porque recebemos a natureza do nosso Pai. Amém, queridos? Paulo confirma isso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 21, que ele diz, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, que ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém, queridos? Os nossos pecados, foram colocados sobre Jesus e ele levou os nossos pecados, as nossas iniquidades e realizou a nossa reconciliação com Deus. Em João capítulo 1, os discípulos de João estavam com ele, e Jesus ia passando. João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava ali se referindo, ao Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que Deus falou ali em Isaías 53, que como ovelha muda, como ovelha foi levado para o matador, e como ovelha muda não falou nada diante dos seus tosqueadores. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em João também, capítulo 1, versículo 36, João também, na companhia de seus dois discípulos, de dois dos seus dois discípulos, ele viu Jesus passar e ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que já tirou o pecado do mundo. Aí talvez você possa me perguntar assim: pastor, mas a gente vê tanta coisa acontecendo aí, tanto pecado, mas na natureza da nova criatura em Cristo não existe pecado. Quando nós nascemos de novo em Cristo, nós nascemos como filhos de Deus, e Deus não tem pecado. Amém? Essa é uma realidade posicional. Somos justos, justificados pelo sangue de Jesus. Isso é uma realidade posicional, que temos pela palavra. Agora, a realidade comportamental, que é a que é manifestada pelas nossas atitudes, nós temos que cuidar delas. Somos nós que devemos andar à altura de filhos de Deus que somos, redimidos pelo sangue de Jesus. Amém? Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 1 e 2, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 8, versículo 1 e 2 também, Paulo também diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém, queridos? Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós. A situação do pecado já foi resolvida ali na cruz do Calvário. Jesus já resolveu. Paulo diz isso lá em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Hoje a lei que opera nas nossas vidas é a lei da vida, a lei do Espírito da vida, é o Espírito Santo vivendo em nós, se manifestando em nós, vivificando o nosso corpo mortal, desenvolvendo em nós o fruto do Espírito, né, fazendo com que nós possamos andar nessa nova realidade, na realidade de filhos de Deus. Paulo reafirma isso muito bem em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 14, que ele diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Isso é uma realidade posicional, que nós temos em Cristo. Nós fomos libertos do império das trevas. Satanás e seus demônios não têm mais influência sobre nós. E nós fomos, no dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o reino de Jesus Cristo, querido, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? E ele diz no versículo 14 de Colossenses: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, os nossos pecados foram todos perdoados em Cristo, somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos justos, justificados pelo sangue de Jesus. Amém? E nessa nova realidade é que nós devemos, basear a nossa vida e viver essa nova realidade. Amém? Colossenses capítulo 2, do versículo 8 ao 15 diz: Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com eles no batismo, no qual também vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém, queridos? Aqui está uma declaração da quitação da dívida, né? Aquilo que Satanás podia usar contra nós, que era o pecado, foi destruído ali na cruz do Calvário. O escrito de dívida foi cancelado ali na cruz do Calvário, foi pregado na cruz, está pago, está consumado a redenção humana. Quando Jesus diz, está consumado, tepelestai, ele estava dizendo, a redenção humana está consumada. Satanás não tem mais poder para afligir a humanidade. Satanás continua afligindo ainda os homens hoje em dia, querido, por causa da ignorância ou por causa da rejeição ao Senhor Jesus. Mas se nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e se nós conhecermos a nossa realidade em Cristo, nós vamos andar na altura desse conhecimento, na altura dessa realidade, como filhos de Deus, entendendo que hoje, como filhos de Deus, somos a igreja do Senhor Jesus, somos o corpo de Cristo e temos autoridade sobre todo o poder do mal e nada, absolutamente nada, nos causará dano. E nós podemos andar nessa autoridade e Satanás não tem poder para nos alcançar, porque somos filhos, a nossa vida está escondida em Deus, em Cristo está escondida em Deus e o inimigo não tem mais acesso a nós. Amém, queridos? Lá em 2 Coríntios 5,17, diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura, você também é uma nova criatura. Diga, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O inimigo não tem mais poder, querido, para me afligir nem te afligir, porque Jesus na cruz do Calvário já levou as nossas enfermidades, já levou as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Creia nessa palavra, confesse essa palavra, tenha convicção dessa palavra. E esse momento que nós estamos vivendo, onde o pânico tem sido
como é que fala? Propagada por intermédio de canais de televisão, de empresas de mídia, tentando colocar o pânico, o medo na nossa mente não tem espaço para isso. Porque nós temos a consciência, nós temos o conhecimento daquilo que Deus diz que nós somos, segundo a sua palavra. Deus diz que nós somos filhos, Deus diz que nós somos livres, nós somos perdoados, somos curados, somos sarados, somos redimidos, e é isso que nós somos, porque nós cremos na palavra de Deus, e o que Deus diz é. Amém, queridos? Feche seus olhos, vou orar nesse momento. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. Eu te agradeço porque na cruz do Calvário Jesus Cristo levou as nossas enfermidades, levou as nossas dores, Pai, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a reconciliação com o Senhor, que nos trouxe a paz, estava sobre Jesus Cristo e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, nós cremos na tua palavra, Pai, a tua palavra é real nas nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, somos gratos a ti, pela presença do teu Espírito em nós, o Espírito Santo, que veio habitar em nós e que vivifica o nosso corpo mortal. Pai, nesse momento eu quero orar por cada um dos irmãos que estão assistindo esta ministração e eu quero pedir a cada um deles, cada um que está assistindo agora, se você puder, querido, se você está passando por alguma circunstância de enfermidade na sua vida, coloque a sua mão sobre a área onde está localizado o sintoma e eu vou orar por você e ministrar a cura agora. Receba pela fé a cura aí. Não sou eu que curo, é Deus que cura, é o poder de Deus, o Espírito Santo que cura. Então receba pela fé. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque muito embora estejamos, Pai, isolados, confinados por conta de normas governamentais, o teu poder não está, Pai, lacrado dentro de uma casa, o teu espírito não está fechado, isolado, confinado, nem a tua palavra, Pai. A tua palavra tem corrido velozmente, o teu espírito está em todas as partes, o Senhor está em todas as partes, e o teu poder, Pai, está disponível para aqueles que creem. Eu creio na tua palavra, Pai. Eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no teu poder, Pai. Então, Pai, neste momento, como o Senhor Jesus nos determinou que pregássemos a palavra, que puséssemos as mãos sobre os enfermos, que orássemos pelos enfermos, e o Senhor confirma a tua palavra com sinais, com curas, com prodígios. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco esta pessoa que está ouvindo agora essa palavra diante do Senhor. E em nome de Jesus, Espírito Santo, alcança ela agora onde ela está. E que o poder de Deus venha sobre ela agora. E penetre do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, permeando todo o seu corpo, todas as suas células, todos os seus sistemas, todos os seus órgãos. E tudo que estiver fora do lugar venha para a normalidade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é fiel, o Senhor vela pela tua palavra cumprir. Eu te agradeço, Pai, pela cura dessas pessoas que estavam precisando nesse momento. Assim como na semana passada, eu recebi a ligação de uma pessoa que estava entrevada em cima de uma cama, com a coluna travada. E eu orei, e depois eu recebi a notícia, Pai, pelo telefone, que eu orei, pelo WhatsApp, chamada de vídeo. Orei, e depois eu tive a notícia que ele se levantou, e levantou daquela cama, andou e já estava cuidando da sua vida normalmente. Eu te agradeço porque é o Senhor que cura. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pai, eu oro também em favor de cada membro da Vida Plena, de cada um que está assistindo esse vídeo. Pai, eu te agradeço pelos teus anjos, guardando a vida de cada um deles, trabalhando em favor deles, ajudando-os a vencer cada dia, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu favor e a tua graça, Pai, operando na vida de cada um deles. Te agradeço pelos teus anjos trabalhando em favor do José da Divina, que está precisando da autorização do plano de saúde. Pai, que os teus anjos, Pai, trabalhem em favor dele, que teu favor e a tua graça alcance ele nessa necessidade e ele alcance a vitória. O José da Divina. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Amém, queridos? Até amanhã. Até a próxima. Fiquem na paz. Glória a Deus.